E no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã, a hora certa da informação regional na Rádio Bandeirantes Campinas. Uma ótima quarta-feira a você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, 8 da manhã, sempre depois do Primeira Hora aqui na RB e também na tela do Band News TV. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes segue até às 11h30 da manhã com as principais informações da região metropolitana de Campinas, com giro da reportagem pelo Brasil e pelo mundo e com a sua participação sempre muito bem-vinda e já liberada pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. 971021493. Participe com a gente, mande sua mensagem de texto, de áudio, a sua informação, sua opinião, a prestação de serviço para juntos fazermos essa edição do Manhã Bandeirantes. Eu sou Heitor Fredo, comigo aqui no estúdio da RB, na mesa de som, o Pedro Piscinato, levando até você esse áudio que você confere em FM 85.7 e também nas plataformas digitais. Você ouve a Rádio Bandeirantes Campinas pelo aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com e com imagens, a cargo de Danilo Capucci na nossa central técnica, comandando a nossa página do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Imagens direto do estúdio no Jardim São Gabriel, Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde nós apresentamos o programa e de onde você também tem as informações do dia, com Tiago Prudente, à distância, mas sempre presente conosco. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, uma ótima quarta-feira. Quarta-feira com as temperaturas do veranico, como os meteorologistas estão chamando esse período final, reta final de um outono que quase não se fez presente. Quase não tivemos sensação de outono, de tanto calor que a gente vem sentindo nesses últimos dias, e hoje não deve ser diferente. A região metropolitana amanheceu com 16 graus, aquele friozinho de manhã, mas chegará aos 28 graus, com baixa umidade relativa do ar, menor inclusive do que ontem e na segunda-feira. Entre 25% e 30% hoje, tempo seco, sem previsão de chuva e com céu bem claro, limpo, pouquíssimas nuvens no céu de Campinas. Assim deve permanecer até a próxima semana. Indicativos de longo prazo sugerem que as condições só devem mudar lá para o dia 20, mas até o momento não apontam mudanças muito bruscas. Chuvas pouco mais esparramadas, mas nada muito volumoso. E também com queda de temperatura, mas nada que vire completamente o tempo. A gente deve permanecer pelo menos até o dia 20 com essa cara de manhãs geladas, dias bem quentes, noites de novo esfriando, e só lá para o dia 20 a temperatura deve baixar um pouco, mas não o suficiente para a gente dizer que estamos já completamente com cara de inverno. Inverno que começa em 2024, neste mês de junho, mais precisamente no dia 21. Então, na véspera da chegada do inverno, a estação mais gelada do ano, a gente vai começar a sentir um pouco mais a queda de temperatura, mas ainda com essa cara de calor, de veranico, pelos próximos dias. Para você, motorista que nos dá carona nas rodovias que cortam o nosso estado de São Paulo e a nossa região, atenção na rodovia dos Bandeirantes. A pista sentido capital registra um acidente neste momento, ainda sem informações de vítimas. O acidente foi no quilômetro 74, mas o congestionamento começa no quilômetro 66.
Quem está chegando a Campinas e passa pelo trecho de Jundiaí vai enfrentar lentidão, 8 quilômetros nesse momento, por conta do atendimento a essa ocorrência por parte da concessionária que administra o trecho. Na pista contrária, tem congestionamento também em Jundiaí, mais à frente, mais próximo da capital, entre os quilômetros 53 e 50, mas aí é pelo excesso de veículos, aí é pela interferência urbana, trecho de ligação com a rodovia Dom Gabriel e também acesso para quem vai à rodovia Anhanguera. E também na chegada ao motorista na cidade de São Paulo, mais lentidão por conta da marginal Tietê e da marginal Pinheiros, que estão com o trânsito carregado. A melhor opção neste momento para seguir viagem, tanto sentido interior quanto sentido capital, é a rodovia Anhanguera. Apenas aqueles trechos de lentidão na chegada à capital paulista, mas ainda assim com reflexo, já que na pista sentido capital, muita gente que estava na rodovia dos Bandeirantes foi orientada a seguir pela rodovia Anhanguera e há lentidão entre os quilômetros 66 e 60 na pista sentido capital. É ali o trecho que passa também por Jundiaí. Melhor opção para quem está indo a São Paulo é a rodovia dos Bandeirantes. Para quem está seguindo viagem para chegar à região de Campinas, é a rodovia Anhanguera. Então esse é o cenário nesse momento das rodovias que cortam a nossa região, principalmente o sistema Anhanguera-Bandeirantes. Lentidão em Jundiaí por conta do excesso de veículos também. Já no corredor Dom Pedro, nesse momento o motorista encontra um trânsito um pouco mais tranquilo depois dos horários de pico, depois do momento mais carregado da pista, e boas condições, boa visibilidade para quem segue sentido rodovia Anhanguera ou sentido Atibaia. Trânsito livre, por exemplo, no trecho que mais cedo ficou congestionado em Atibaia, mas agora já fluindo normalmente. O mesmo vale para o anel viário Magalhães Teixeira, que apresentou lentidão no horário de pico, trecho entre Valinhos e Campinas, mas agora trânsito já fluindo normalmente. 10 horas da manhã e mais 7 minutos. Uma informação preocupante, porque Campinas confirmou nas últimas horas mais 2 mortes por conta da dengue. Agora a cidade chega a 37 mortes confirmadas e um número que passa de 106 mil casos só em 2024. A Secretaria de Saúde confirmou que as mortes que aconteceram entre os dias 3 e 6 de maio foram agora comprovadas através dos exames de sangue dessas vítimas. Uma delas, uma mulher de 35 anos que já apresentava comorbidades, doenças pré-existentes, que foi atendida na rede pública de Campinas e morava na área de abrangência do Centro de Saúde do Parque Floresta. Os primeiros sintomas ela sentiu no dia 28 de abril e faleceu no dia 3 de maio. A segunda vítima das últimas horas, com confirmação, é um senhor de 83 anos, também com comorbidades, que foi atendido também na rede pública e morava na área de abrangência do Centro de Saúde do Jardim Lisa. Os primeiros sintomas no dia 30 de abril, a doença foi evoluindo e a morte confirmada no dia 6 de maio. Assim como em todas as situações de casos registrados, a Prefeitura afirma que as medidas preconizadas foram desencadeadas nas regiões onde residiam as pessoas que morreram. De fato, foram realizados mutirões nesses bairros próximos aos locais onde foram confirmadas as 2 mortes. Mutirão para controlar criadouro, mutirão para buscar pessoas que tenham alguns sintomas, alguns bairros passando pela nebulização, o fumacê para matar o mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da doença. E a melhor forma de prevenção contra a dengue é eliminar qualquer acúmulo de água que possa servir de criadouro. Latas, pneus, pratos de plantas, lajes, calhas, vedar a caixa d'água, manter fechado um vaso sanitário que esteja inutilizado em casa e usar o repelente. O repelente também é um aliado nesse momento para os casos que continuam aparecendo na cidade de Campinas. Para quem ainda não entendeu a gravidade da situação, a recomendação é que se você tiver febre alta, acima de 38 graus e meio, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar,
falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo, e aqui não precisa ter todos esses sintomas. Alguns desses sintomas associados, procure o quanto antes um hospital, um pronto-socorro, um posto de saúde mais próximo, e informe os sintomas para que daí você tenha um atendimento já direcionado para a suspeita de dengue. Orientação das autoridades é não banalizar os sintomas e não realizar a automedicação, porque no caso de dengue, alguns medicamentos podem fazer com que o quadro comprometa ainda mais o estado de saúde dessa vítima. 106.518 casos da doença foram confirmados. Mas quando a gente fala de uma epidemia, como é o que acontece em Campinas, Tiago Prudente, há uma chance muito grande do número ser ainda maior, da chamada subnotificação. Pessoas que eventualmente tiveram dengue, tiveram esses sintomas, se trataram em casa e não procuraram postos de saúde ou hospitais. Fato de não estarmos nesse momento num período de chuva tende a fazer diminuir o número de casos, mas as confirmações recentes mostram que a epidemia não é coisa do passado. Nós ainda estamos vivendo em meio a esse problema de saúde pública. Sem dúvida é muito importante, né? A gente está num período em que as chuvas diminuíram, mas mesmo assim é preciso ficar atento, né? Porque a epidemia está aí, os números vão cair, mas é preciso fazer a nossa parte. É aquela regrinha básica, né, Heitor? Não deixar água parada, verificar o quintal da sua casa, qualquer cantinho onde pode ter água parada. É uma epidemia com recorde de casos na cidade de Campinas e em outros municípios brasileiros também, o que demonstra que a atenção é muito necessária ainda. É preciso ficar atento porque os números começam a cair devido às condições climáticas, as pessoas começam a baixar a guarda, mas como a gente viu ainda, a situação ainda é de alerta. Então, bora fazer a sua parte para evitar aí que você seja vítima, para que o seu vizinho seja vítima, porque no caso da dengue é só a gente fazer a nossa parte para evitar a proliferação do Aedes aegypti. 10h11, quarta-feira, com operação da Polícia Federal e alvo em Sumaré. É uma operação para apurar desvios do fundo partidário e eleitoral nas eleições de 2022. Operação denominada Fundo no Poço, com o objetivo de desarticular a organização criminosa responsável por desviar e se apropriar de recursos do fundo partidário e eleitoral nas eleições de 2022, destinados a um partido político. Ao todo, estão sendo cumpridos 7 mandados de prisão preventiva e 45 mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás, no estado de São Paulo, um deles em Sumaré, e no Distrito Federal. Esse mandado de Sumaré é contra uma empresa. Houve bloqueio de 36 milhões de reais e o sequestro judicial de 33 imóveis desferidos pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Esse valor é da operação toda, assim como os sequestros judiciais desses 33 imóveis. Não são todos ligados a essa empresa de Sumaré. Segundo a Polícia Federal, até o momento que foi divulgado, porque a operação está em andamento, as investigações começaram a partir da denúncia do então presidente do partido em desfavor de um ex-dirigente. Esse dirigente seria suspeito de desviar aproximadamente 36 milhões de reais. Foram localizados indícios que apontam para a existência de uma organização criminosa que tem como objetivo desviar e se apropriar de recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário. Dinheiro que é público, usado para as campanhas políticas, numa espécie ou numa tentativa de fazer com que pelo menos haja algum tipo de transparência. Na teoria, pelo menos. E utilizando... Como é que era feito esse desvio? Se o dinheiro é público e ele é feito para campanha eleitoral, de que maneira que ele é desviado? Segundo a Polícia Federal, usando candidaturas laranjas em todo o país de superfaturamento de serviços de consultoria jurídica e desvio de recursos partidários destinados à Fundação de Ordem Social, que era feita pelo próprio partido. Os atos de lavagem foram identificados por meio de constituição de empresas de fachada, aquisição de imóveis por meio de interpostas pessoas, superfaturamento de serviços prestados aos candidatos laranja e também superfaturamento de serviços prestados ao próprio partido.
Os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado, apropriação indébita, falsidade ideológica eleitoral e apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral. Operação que, desde as primeiras horas do dia, tem equipes espalhadas por todo o Brasil, com esse desdobramento também aqui na região metropolitana e com a possibilidade de mais gente também ser investigada a partir do que for identificado pela investigação. A Polícia Federal ainda irá, nos próximos minutos, nas próximas horas, trazer mais informações a respeito das pessoas que estão sendo denunciadas. Mas dizíamos que tudo nasce a partir de um partido político. As informações que chegam nesse momento é de que os alvos são ligados ao PROS, Partido Republicano da Ordem Social, que no ano passado foi incorporado ao Solidariedade. Em nota, o partido disse que os fatos aconteceram antes da união do PROS com o Solidariedade e que ainda não há uma posição porque estão sendo cumpridos esses mandados. Tem 7 de prisão preventiva, 45 de busca e apreensão e ainda esse bloqueio, como eu disse, de 36 milhões de reais. Quando se fala em dinheiro público, tem que ter uma investigação muito séria e aprofundada. E aí, Tiago Prudente, cabe ao partido que se associou a esse alvo da investigação também dar uma voz, um parecer, porque se não estava naquele momento coligado, agora está. E as pessoas que estão sendo alvo, hoje defendem essa sigla. Então é importante que haja todo o processo, toda a apuração, mas que haja transparência também por parte do partido, além de uma nota dizendo que não, isso daí não era comigo em 2022, não. É aquele negócio, né? Empurra a responsabilidade, né? Ah, não se trata, não tá ligado, mas hoje tá. Então é preciso sim que haja um apoio para a investigação, sem dúvida nenhuma, e são acusações graves, né, Heitor? Não é algo que você fala é um crime leve, para se dizer assim, não, são acusações graves e que precisam ser apuradas. E a gente espera novas informações da Polícia Federal para entender exatamente como isso funcionava, né? E aí eu espero que com essas informações, os órgãos competentes, sejam eles partidos políticos ou quem quer que esteja ligado, tomem as medidas necessárias. Mas é um montante considerável que a gente tem que aguardar para ver, que eu fiquei curioso para entender como é que isso funciona. E hoje é um partido pequeno, né? Então, a gente precisa ver também quem foi beneficiado, como é que aconteceu, como é que esse esquema se deu. É muito importante esse trabalho de investigação. Nesse momento, como a operação está acontecendo, né, demora um pouco para ter uma divulgação exatamente dos detalhes, mas chama muito a atenção o montante que é apontado pela Polícia Federal, né, Heitor Fredo? Valores expressivos, denúncia feita pelo próprio presidente do partido e que, obviamente, entregou o máximo possível de documentos e muito do que hoje já é alvo da operação passa também por essa denúncia feita dentro do próprio partido. Então, a partir de agora, a gente vai continuar acompanhando, inclusive com os desdobramentos aqui da região, para saber qual era a função dessa empresa. Ao que tudo indica, mais uma dessas montadas dentro do mesmo esquema, apenas com o intuito de ser uma empresa de fachada para ter o desvio de verba pública. Ao longo da nossa programação, ainda dentro do Manhã Bandeirantes, a gente atualiza o senhor, a senhora que está nos acompanhando, para falar um pouco mais sobre esse ato que acontece, essa ação que mobiliza policiais federais, policiais militares em todo o Brasil e também na região metropolitana. Agora, 10 horas 19 minutos. Daqui a pouquinho o primeiro giro com a participação do nosso ouvinte, mas antes vamos falar sobre a sessão da Câmara Municipal de hoje, que tem um projeto que certamente será extremamente polêmico e alvo de muito debate. O projeto foi protocolado pelo vereador Marcelo Silva, do PSD, alterando a Lei 10.182, de 22 de julho de 1999,
que institui o dia 28 de junho como o Dia Municipal do Orgulho Homossexual aqui na cidade de Campinas. Termo, inclusive, que hoje é substituído por homoafetivo, por orgulho LGBTQIAPN+, mas que em 1999 era visto pela comunidade como um avanço para ter uma data em que Campinas marque também posição a respeito dos direitos das pessoas homossexuais. Esse projeto de lei tem aqui, artigo 1º inclui o artigo 3º da lei municipal, renumerando-se os seguintes, que passará a vigorar com a seguinte redação: fica proibida a presença de crianças e adolescentes menores de 18 anos em todas as comemorações voltadas à defesa dos direitos e da cidadania dos homossexuais no município de Campinas. Artigo 2º, o Poder Executivo regulamentará a presente lei no que for necessário a sua aplicação. A justificativa apresentada pelo vereador nesse projeto já protocolado junto à mesa é a de que essa lei vigente no município desde 1999 necessita de alteração, tendo em vista ser primordial que crianças e adolescentes sejam proibidos de frequentar todos os eventos voltados à defesa dos direitos e da cidadania dos homossexuais no município de Campinas, como, por exemplo, as paradas gays. A exposição de crianças e adolescentes nestes eventos os expõe, seguindo exatamente o que está no texto, a cenas de sexo explícito e outras cenas de conteúdo erótico totalmente inapropriados para a faixa etária. Necessária se faz a alteração na lei, a fim de preservar a inocência de nossas crianças. Assim, peço a aprovação deste projeto pelos meus pares. Protocolado e que deve hoje ser colocado em discussão na sessão que começa às 18 horas na Câmara Municipal, com um pequeno expediente, na sequência com as leis propostas pelos vereadores sendo debatidas e, na sequência, votadas. Já há uma resposta por parte dos parlamentares, principalmente do PSOL, parlamentares de esquerda, como, por exemplo, o vereador Paulo Búfalo, que republicou uma postagem do perfil Manifesta SP e da Juventude do PT de Campinas, que também faz hoje uma espécie de um chamamento para que esse projeto tenha também a presença popular, a presença de pessoas ligadas ao movimento LGBTIA+, para que isso seja votado com a participação deles na plateia. O texto diz que entrou na pauta de hoje o projeto de lei ordinária que determina a proibição de menores de idade na tradicional Parada do Orgulho LGBTI+, de Campinas, e parte da agenda eleitoreira e anti-LGBT dos vereadores de extrema-direita. E aqui, para barrar esse ataque a essa comunidade, convocamos todas, todes e todos para um ato em frente à Câmara Municipal de Campinas hoje, às 5 da tarde. Portanto, 1 hora antes do início da sessão, há esse ato convocado na frente do Legislativo de Campinas, em frente à Câmara Municipal da cidade. Não é a primeira vez que o vereador Marcelo Silva fala a respeito desse projeto. Na primeira sessão, logo depois da parada LGBTI em São Paulo, houve um discurso também dizendo que esse projeto seria colocado em pauta em Campinas. E agora ele será colocado de fato na mesa para votação. Normalmente, quando a gente vê um projeto assim, Tiago Prudente, o vereador ele lança, depois são feitos os discursos e aí depois ele é retirado da pauta. Acho que o caminho vai ser parecido nessa quarta-feira, não sei. Algo me diz isso, Tiago. Pode acontecer esse caminho ou pode ser a aprovação também, porque a gente está em ano eleitoral e o projeto está em regime de urgência. O que é isso, regime de urgência? Para o nosso ouvinte entender, que é o bendito regime em que o projeto não precisa passar pelas comissões, para entender se o projeto realmente é constitucional, se ele pode ser aprovado. Então, sem dúvida nenhuma, para você que está nos ouvindo, seja você de esquerda, seja você de centro, seja você de direita, seja você bolsonarista, ou quer que você seja lulista, coloque um negócio na sua cabeça. Esse projeto tem apenas um fundo eleitoreiro. Por que eleitoreiro? Porque o vereador Marcelo Silva quer agradar a sua base.
E aí ele lança esse projeto que vai causar polêmica, e uma grande polêmica, às vésperas da parada LGBT em Campinas, para poder movimentar a sua base. É claro que para os partidos de esquerda também é muito bom, porque movimenta a sua base, as pessoas ficam agrupadas, mas é algo que vem, a gente já viu acontecer outras vezes na Câmara de Campinas, com outros projetos polêmicos de outros vereadores ligados aí ao bolsonarismo, e a tática é sempre a mesma, manter a sua base ali fortalecida. Indo para o projeto que está colocado na Câmara, me surpreende muito, porque esse pessoal aí é o que defende a liberdade, não é, Heitor? Que fica gritando que é a favor da liberdade o tempo todo? Sim. E por que quer regular a vida dos outros? Isso não é impedir que as pessoas tenham liberdade, de que os pais decidam aquilo que é melhor para os filhos deles? Isso é a mão do Estado interferindo na vida das pessoas. Ou eu estou errado, Heitor Fredo? E o argumento de que são expostas as cenas de nudez, de sexo explícito... Vamos proibir o carnaval também. Eu, particularmente, já cobri pelo menos 3 eventos da parada LGBT em Campinas. Eu nunca ouvi dizer que há denúncia sobre pornografia, exposição à nudez. Há sim encontros de pessoas que estão ali com um relacionamento, ou beijo na boca, mas isso passa muito longe de pornografia, Thiago. E eu acho que é um outro ponto, porque senão a gente tem que proibir o carnaval, a presença de crianças e adolescentes no carnaval. Concorda comigo, Heitor Fredo? Porque também há exposição de corpos seminus. E aí, como é que fica? Esse é um ponto. Aí a gente entra em uma outra questão. Se o projeto ataca apenas a questão de eventos que, lembrando que a parada LGBT não é um evento de entretenimento, é um evento político. E quando há esse tipo de ataque a um evento político, e aí se torna ainda mais sério, você vê que há sim uma discriminação. E eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui. O projeto é discriminatório. Porque se o projeto incluísse todos os eventos que acontecem no país, sejam eles eventos héteros, eventos gays, evento que em qualquer comunidade, evento evangélico, evento católico, que tivesse esse tipo de situação e proibisse, é uma coisa. Mas o projeto ataca especificamente um grupo. Especificamente eventos ligados a esse grupo. Então, é preciso a gente ficar atento, porque sem dúvida nenhuma o projeto é discriminatório. Projeto que já foi aprovado em outras cidades pelo país, inclusive no estado do Amazonas, e está no STF. Que deve julgar a constitucionalidade do projeto. Inclusive, inúmeros juristas já se manifestaram dizendo que esses tipos de projetos são inconstitucionais. Aí as pessoas usam de argumento o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o ECA protege para todos, o ECA não faz uma separação. Não é essa a questão. Então, não seria um argumento válido. E aí também tira a autonomia dos pais, levando e discriminando uma única categoria, um único grupo da sociedade. E também colocando a impressão de que eventos como esse influenciariam crianças e adolescentes, uma vez que todos já sabem que a questão que chama de orientação, mas hoje já se passou a chamar de condição sexual, é algo que a pessoa nasce, não é algo que ela é influenciada, ninguém decide do dia para a noite. Olha, hoje não é assim que funciona. Então, eu acho que são pontos importantes que a gente tem que destacar aqui. É um projeto discriminatório, é um projeto que não tem sentido algum e é um projeto que também interfere nas liberdades daqueles que dizem defender a liberdade. Ou melhor, eles defendem ser reeleitos e ganhar os cargos que eles querem. É isso que está sendo colocado nesse projeto. E aí a gente vai ter muito barulho na Câmara de Campinas hoje, e aí projetos que realmente podem mudar e alterar a sua vida aí, na sua casa, na sua cidade, nas ruas de Campinas, ficam de lado, né, Heitor Fredo? A ideia desse projeto nasceu depois que, segundo o próprio vereador Marcelo Silva, do PP, a parada LGBTQIA+, em São Paulo, teve
exposição de algumas faixas e uma ala denominada Crianças Trans Existem. Foi solicitada pelo vereador do PP justamente após a repercussão dessa ala exclusiva, dessa ala específica na Parada de São Paulo, que também foi alvo de deputados federais que são ligados também à direita. Caso, por exemplo, do deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil do Sergipe, caso do deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, do Coronel Telhada, deputado federal pelo PP de São Paulo, que chegou a dizer que a infância deve ser um período de proteção e cuidado, e não de exposição a debates que não competem às crianças. As fotos que foram usadas até como argumento por esses deputados são de pessoas adultas levantando bandeiras e utilizando camisas. Não há registro dessas imagens com crianças no evento. E há uma defesa por parte dessa própria ala e também de outros grupos que defendem os direitos LGBT, de que estudos científicos, um deles divulgado pela revista Pediatrics, apontam que as crianças começam a se identificar como pessoas trans por volta dos 6 anos de idade. Então, por isso, a discussão colocada num evento que, como você destacou, Tiago, nasceu para ser político, que é a Parada LGBT. E tem um detalhe, esse negócio das crianças trans, isso aí é pauta política, que esses políticos usam para ficar criando pânico moral. Vamos jogar limpo aqui, que a história é essa aí. É para ficar jogando pânico moral em busca do voto do eleitor que não tem conhecimento sobre essa história. Eu conheço um menino trans, ele tem 16 anos. Ele falou para a mãe com os 14 e hoje ele está com 16 anos. E aí, Heitor, hoje ele é acompanhado por médicos, por juntas. Por quê? Porque no Brasil não existe transição antes dos 18 anos. Mesmo que tem muitos políticos, e vocês que estão nos acompanhando, já devem ter ouvido eles falando isso, que há transição para crianças no Brasil. Isso é mentira. Mentira deslavada, descarada e totalmente eleitoreira. Não existe. O que existe é acompanhamento médico e antes de qualquer transição é feita uma avaliação, inúmeros exames. Não é um processo assim, vou lá e as pessoas acham que é isso. Não é assim que funciona. É um processo demorado, são pessoas que sofrem muito preconceito, que têm inúmeras etapas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse assunto. Muito cuidado porque a gente expõe apenas os nossos preconceitos e não acaba tendo a empatia e entendendo essas pessoas. E tem um detalhe, existe já uma legislação para isso, existe toda uma proteção para criança e adolescente. E esses assuntos, eu vou além. Por que as crianças não podem debater sobre esses assuntos? Adolescentes, principalmente. Eles estão na vida política a partir dos 16 anos de idade. Eles votam a partir dos 16 anos de idade. E por isso que a discussão, por exemplo, eu vou ampliando o assunto de maioridade penal, também vem para a questão dos 16 anos de idade. Então, acho que são assuntos que a gente quer enfrentar como tabu, mas são assuntos que precisam sim ser discutidos, que precisam ser debatidos. A gente não pode fingir que essas pessoas não existem. Elas estão aí e elas existem. E aí, como é que fica? A gente vai, como sociedade, tapar os olhos e fingir que elas não existem? Não é assim, não pode ser dessa maneira. E aí tem um outro ponto que é muito importante. Não é uma discussão religiosa, não é uma discussão de fundo religioso. É uma discussão de fundo científico, porque nós estamos em um estado laico. Não me interessa o que sua religião fala, seja ela qual for, e olha que esse é um ponto fundamental. E as pessoas precisam aprender a separar isso, porque nem todo mundo segue a mesma religião, nem todo mundo acredita na mesma coisa, e esse é um ponto importante. O Estado brasileiro não tem religião, e esse é um ponto central. Você não pode usar aquilo que você usa de régua moral da sua religião para julgar os outros ou para achar que é certo ou errado. No Estado brasileiro, essa régua não existe. O Estado é laico. Esse é um outro ponto que eu trago para essa discussão, porque a gente sabe que esses vereadores, que esses deputados, que esse pessoal aí está exatamente mirando o público, que eu posso falar com tranquilidade, que é um público evangélico, criando pânico moral e não explicando.
não trazendo dados, não provocando a discussão que precisa ser realizada sobre esse assunto, inclusive para criar informação, para criar conscientização, para que as pessoas entendam realmente o que acontece. Esse projeto de lei será o 10º item na pauta de votações hoje na Câmara Municipal de Campinas. O 11º item é um projeto do vereador Zé Carlos que institui no município de Campinas o programa Infância Sem Pornografia. Já a parecer da Comissão de Constituição e Legalidade, da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Comissão de Finanças e Orçamento, que são favoráveis. A proposta estabelece, entre outras medidas, a proibição de imagens, textos, materiais de divulgação e música que contenham pornografia ou obscenidade, tanto nos serviços públicos quanto em eventos apoiados pelo poder público municipal, bem como o acesso de crianças a tal conteúdo. O que eu imagino é que vai haver uma mistura desses dois assuntos que são completamente diferentes, quase como se argumentando, até para conseguir mais votos dos vereadores, como se fosse uma coisa só. E é muito preocupante esse tipo de discurso, que não parte nesse momento do vereador Zé Carlos, só para deixar isso muito claro, porque são projetos diferentes, de vereadores diferentes, com intenções diferentes. Mas eu espero que não haja uma bagunça, uma confusão ou, às vezes até propositalmente, misturar os dois temas como se estivessem interligados. São questões completamente diferentes, mas há uma coincidência na pauta aí que pode fazer com que tudo seja colocado numa cesta só, viu, Thiago? São coisas completamente diferentes. Inclusive, eu estava lendo o projeto do vereador Zé Carlos, e é um projeto interessante, né, Heitor Fredo, que vale a discussão, vale o debate, e aí sim, e aí com a discussão, com o debate, me parece um projeto sim para proteger crianças e adolescentes. Aí é outra história, não é um projeto que visa atacar um grupo específico, que é o que o projeto do Marcelo Silva faz. Então acho que pode contaminar a discussão, e aí um projeto bom para a cidade de Campinas pode ficar contaminado por essa questão. É isso que eu falo, esse tipo de projeto contamina a pauta da Câmara, não leva a lugar nenhum e só causa problemas. E os projetos importantes para a cidade de Campinas ficam de lado. Esse é o ponto, acho que é isso que o ouvinte precisa analisar. E aí eu acho que esse é o ponto central. É o que eu disse aqui, se o projeto do Marcelo Silva fosse um projeto amplo e que afetasse todos os eventos, aí é uma coisa, mas não é isso que faz, o que torna o projeto discriminatório, sem dúvida nenhuma, e eu não tenho problema nenhum de afirmar isso. Para quem está nos ouvindo, é só ler o projeto que vai perceber que se trata disso. 10h37, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, a participação do ouvinte sobre esses e outros destaques desta manhã de quarta-feira. E também vamos falar sobre eventos culturais que estão programados para as próximas semanas em Campinas. Tem um que é voltado para artistas mulheres e que as inscrições já estão abertas e ainda dá tempo de participar. A gente conta sobre ele para você. Daqui a pouquinho, continue com a gente na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Rede D'Or você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.rededor.com.br.
agora, Notícias da Hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A votação do projeto de lei que regulamenta a produção, comercialização, fiscalização e a propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil foi adiada pelo Senado. O projeto deve retornar à pauta em 30 dias, segundo o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD. O parlamentar destacou, entretanto, que quando voltar à análise do colegiado, o texto poderá ser alvo de um pedido de vista. O texto destaca que o uso de cigarros eletrônicos tem acontecido à revelia. Por serem proibidos, o texto diz que não há controle sanitário sobre os produtos comercializados. O projeto estabelece uma série de exigências para a comercialização dos cigarros eletrônicos. Entre elas estão laudo de avaliação toxicológica para registro na Anvisa, cadastro na Receita Federal de produtos fabricados, importados ou exportados e cadastro no Inmetro. O relator do projeto, o senador Eduardo Gomes, do PL, também acolheu a emenda que dobra de 10 mil para 20 mil reais a multa para venda de cigarros eletrônicos a menores de 18 anos. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta sexta-feira, o Guarani vai encarar o Avaí às 21 horas no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. E no sábado, a Ponte Preta enfrenta o Novo Horizontino às 17 horas no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 10ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 41 minutos. Campinas terá, neste ano de 2024, a terceira edição do festival Crie Como Quem Luta, uma proposta de valorizar as artistas profissionais do estado de São Paulo por meio de uma residência artística. Iniciativa do coletivo Caju Cultura. E as inscrições estão abertas e foram prorrogadas até a semana que vem. Vamos entender um pouco mais sobre como funciona o festival Crie Como Quem Luta e como foram nos anos anteriores, para entender o que virá aí em 2024. A nossa convidada é a Cris Taguchi, do coletivo Caju Cultura, responsável por organizar esse festival. Muito bom dia para você, Cris. Prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Tudo bem com você? Tudo bom, obrigado por atender o nosso convite. O festival contempla dança, teatro, circo, canto e ele é voltado exclusivamente para as mulheres aqui do estado de São Paulo? Isso mesmo, Heitor. Principalmente essa área do festival, né? O nosso festival, a gente tem apresentações artísticas de artistas convidadas, a gente tem informativo, então a gente tem debate, tem cursos livres, oficinas, e a gente tem especificamente a residência artística. E nessa, sim, a gente procura privilegiar o trabalho artístico de mulheres do estado de São Paulo. O Crie Como Quem Luta, a nossa primeira edição foi em 2021, a segunda em 2023, e essa especificamente a gente ampliou para o estado de São Paulo. Tiago Prudente, conosco Cristiane Taguchi, do coletivo Caju Cultura, falando a respeito do evento, o festival Crie Como Quem Luta, que vai acontecer em Campinas. Muito bom dia, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria que você falasse mais de que tipo de atividades que a população vai poder conferir no festival, pode participar de todas, como é que funciona isso de forma prática para as pessoas, por favor? Bom dia, Tiago, obrigada pelo convite, gente. Olha, de forma prática, o Crie Como Quem Luta é um projeto que a gente tem muito carinho.
e nos quais nos envolvemos todas, nós somos em 4 hoje em dia do coletivo, e nós temos um envolvimento direto do começo ao fim. Então, é um projeto que a gente escreveu para o PROAC, que é um programa de ação cultural do Estado de São Paulo. Então, desde a concepção, no início, para escrever, a gente está envolvida as 4 e cada uma assume uma coordenação. No caso, eu estou na coordenação artística. Então, cada ação a gente pensa com muito carinho do começo ao fim e, claro, né, pensando com foco muito específico no público que vai receber. Então, a gente tem apresentações de teatro, de circo, de música e de dança na cidade de Campinas. O festival vai acontecer do dia 31 de agosto até o dia 6 de setembro. A gente tem oficinas, são cursos livres, também privilegiando essas linguagens artísticas, e um debate de gestão cultural. E aí, muito provavelmente focado para pessoas que já trabalham com a cultura. E a gente tem a nossa residência artística, como eu estava comentando com o Heitor, que aí a gente está com inscrições abertas agora até dia 20 de junho. E aí, essa residência artística, a gente recebe as mulheres, as artistas das 4 linguagens. A gente trabalha intensivamente durante a semana do festival, para daí no dia 6, que é o último dia do festival, fazer uma apresentação, sim, aberta ao público. A maioria dos espetáculos tem ingressos gratuitos, ou eles acontecem em espaços públicos, em ruas, em praças, ou eventualmente no Teatro Castro Mendes, no Sesc, no SESI, e daí ingressos a preços populares. Quem quiser participar desse festival através da inscrição que segue aberta para os próximos dias, qual é o caminho, Cristiane? Olha, no nosso site, www.cajucultura.arte.br, tem um link que vai direto para a inscrição, que é o preenchimento de um formulário. E essas inscrições, daí elas são abertas para artistas das linguagens de circo, teatro, dança e música. Nós vamos selecionar 2 artistas de cada uma dessas linguagens. Essas artistas vão receber um cachê artístico para estar conosco durante a semana, criando cenas, performances, criando, né, esse espetáculo único que vai se apresentar no dia 6 de setembro. Já há local determinado para onde vão acontecer esses eventos? Mais ou menos. O que a gente está negociando algumas parcerias. Provavelmente vai acontecer ou no CIS Guanabara de Campinas, ou em algum espaço de Barão Geraldo. A gente ainda está fechando essa grade. Mas a residência, ela tem um formato de trabalho com as linguagens, então entre as duplas. Então 2 pessoas serão selecionadas do teatro, por exemplo. Então elas trabalham em um período do dia entre elas, criando essa performance, e em outro período do dia com as outras artistas. Então a gente fala que também é uma oportunidade de intercâmbio entre as linguagens, para daí no último dia a gente fazer a apresentação. E esses ensaios ao longo da semana, o nosso desejo é que eles aconteçam em diversos espaços também parceiros. Então a gente está em contato com outros coletivos artísticos que fazem gestão compartilhada de espaços, alguns espaços públicos, para a gente também conseguir levar essas artistas a conhecer essa cena cultural, essa cena artística aqui da nossa cidade. Portanto, o portal cajucultura.arte.br é o caminho para você também que está nos acompanhando se inscrever, entender um pouco mais sobre o projeto, entender um pouco mais sobre o coletivo e esse evento previsto para esse ano de 2024. Só confirmando as datas que já estão agendadas, ou pelo menos a previsão inicial, Cristiane? A inscrição vai até dia 20 de junho, terça-feira que vem. O festival ele vai acontecer do dia 31 de agosto ao dia 6 de setembro. E claro que a gente segue acompanhando os eventos culturais e trazendo também espaço quando tiver mais informações a respeito também sobre os locais para próximo ao evento a gente também divulgar as atividades que você vai poder conferir aqui da cidade de Campinas. Nós conversamos com Cristiane Taguchi do coletivo Caju Cultura sobre o festival Crie Como Quem Luta. Cristiane, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho e bom evento para vocês. Muito obrigada, Heitor. Obrigada, Thiago, pelo espaço. E a gente continua conversando para divulgar as próximas ações.
10 horas da manhã, 48 minutos. Você também participa conosco pelo nosso WhatsApp do Manhã Bandeirantes, o 19-97102-1493, 97102-1493. O Wagner Marcondes escreve, falávamos a respeito do projeto de lei que vai ser colocado hoje em pauta na Câmara Municipal, proibindo menores de idade, crianças e adolescentes a participarem da Parada do Orgulho LGBT em Campinas, que está marcada inclusive para o final desse mês, para o próximo dia 30. Por isso também o pedido de urgência. Na opinião do Wagner Marcondes, o chamado lado A faz um projeto de lei, o chamado lado B reclama, depois inverte. O lado B faz um projeto de lei, o lado A reclama. Estou tranquilo, enquanto o povo desse país não se cansar desse papo chato, o Brasil não tem a menor chance de ir para frente. Continuamos na boa e velha receita de que quem gritar mais alto leva. Povo atrasado, país atrasado, e isso não precisa ter lado para ver. O povo brasileiro se pede pelas coisas pequenas, enquanto coisas relevantes passam ao largo, e o povinho cansado não se dá conta. É a opinião do Wagner Marcondes. Tem mensagem de áudio chegando também para a gente compartilhar com você, ouvinte do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo, Thiago Prudente. Falando um pouquinho sobre a dengue, escutei atentamente vocês falarem, é chover no molhado, né? Todos nós temos que colaborar, limpar nossos quintais, enfim, todas as coisas que nós estamos cansados de saber e muitas pessoas não fazem, né? Mas eu gostaria de colocar um ponto muito importante, porque vocês se lembram quando entrou a Covid-19 que nós não tínhamos vacina. Aí começou a vacina, o ex-presidente foi radicalmente contra, tal, eu acho que foi uma falha dele, mas enfim, teve a vacina. Nós vacinamos, segunda dose, terceira dose, a pergunta é, cadê as vacinas agora? Eu fui tentar tomar a vacina no posto de saúde, não achei mais. Ou seja, o governo federal da esquerda, que bateu tanto no ex-presidente, agora também está falhando sim nas doses das vacinas. Cadê a vacina do Butantan? A Coronavac? Cadê as outras vacinas para quem quer tomar Covid? Não só uma vacina nova, as antigas mesmo para se proteger, porque existe aí uma pneumonia, uma onda de pneumonia que está tendo, que é uma Covid mais fraca. Quem me diz que essas pneumonias não são Covids? Então nós temos que fazer a cobrança enfática do governo federal. Cadê as doses das vacinas da Covid-19? Ao invés de ficar tentando comprar arroz, que agora foi suspenso de novo, né? Não, vamos comprar as vacinas para vacinar esse povo. Vamos ver a vacina da dengue, fazer a larga escala quando tiver, na verdade, possibilidade de fazer. Mas, enfim, pessoal, vamos colaborar, vamos cobrar também o governo federal aí que agora não está fazendo a sua parte na vacina da Covid-19. Grande abraço a todos, DJ Ale. Participação do DJ Ale, as últimas informações sobre a parceria do Instituto Butantan com o laboratório americano apontam que há uma previsão para que no próximo ciclo de verão essa vacina já esteja, se não concluída, próximo da conclusão. As vacinas que hoje são aplicadas prioritariamente em crianças e adolescentes são vacinas de um laboratório japonês. De fato, há uma necessidade de fazer com que a vacina, uma vez colocada como uma aliada para o combate à dengue, chegue a mais gente. Tem muita gente que estaria apta a receber a dose da vacina, mas não tem a dose, pelo que o laboratório japonês aponta como sendo a capacidade dele de produção. O que eu acho que a gente precisa deixar bem claro e separar as coisas é a eventual ineficiência ou a falta de capacidade que hoje existe para produzir a vacina com um discurso para tirar a credibilidade do imunizante. O que a gente viu durante a pandemia com o governo Bolsonaro, com Jair Bolsonaro à frente, foi algo para desacreditar um imunizante que já estava pronto. É diferente de você não ter competência suficiente para colocar mais vacinas à disposição. Uma coisa é cobrar, e eu acho que isso tem que ser feito, o governo federal para que a vacina seja ampla e que chegue a toda a população. Outra coisa é comparar com um governo que dizia que a vacina
não era uma aliada, era um perigo no meio da pandemia. São situações que eu acho que precisam sempre ficar muito claras para não parecer um discurso único, Tiago Prudente. Eu acho que essa separação é muito importante. Tratar uma coisa como incompetência de uma outra de negacionismo, é diferente. O antigo governo era negacionista quanto à vacina, vai me falar assim, mas ele comprou a vacina, comprou depois de muita pressão, comprou os imunizantes, mas o governo sempre foi contra, principalmente o governo não. O presidente Jair Bolsonaro, e ele nunca escondeu isso, e se você perguntar para ele hoje, ele vai falar isso sem problema nenhum. Não é uma questão que ele guarda 7 chaves. Nunca foi um problema para ele. E, na minha visão, ele perdeu a eleição exatamente por causa disso. Um dos principais fatores que ele perdeu a reeleição é esse. Eu sempre apontei isso e na minha cabeça isso fica muito claro. Então, não dá para comparar uma coisa com a outra, mas a gente sempre cobra quando há uma incompetência do governo de plantão, que é na distribuição. Há algumas semanas, né, Heitor, estava faltando vacina da Covid. O Ministério da Saúde disse que estava fazendo a compra e que a distribuição já estava sendo realizada, que realmente houve um problema. Incompetência do governo Lula, sem dúvida nenhuma. Mas não dá para comparar um governo com o outro na questão de negar a vacina. São coisas completamente diferentes. E aí, pedir pro DJ Alê passar o posto que ele foi, que não tinha vacina da Covid, né, Heitor? Para a gente poder cobrar a prefeitura para entender se a cidade de Campinas está sem dose da Covid. Se aquilo que o Ministério da Saúde disse há algumas semanas que estava repassando doses da Covid, se essas doses não foram repassadas. Se foram, pararam aonde? Estão na mão do governo do estado, que faz a redistribuição para os municípios? Onde é que estão essas doses? Porque o país comprou quase 100 milhões de doses. E aí? Onde é que elas estão? Acho que se o DJ Alê puder passar essas informações para a gente, são importantes para a gente poder questionar a própria Prefeitura de Campinas para saber se voltou a faltar dose da Covid na cidade de Campinas, né, Heitor? E lembrando que a vacina contra a dengue continua exclusiva em Campinas para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Então ela não está liberada ainda para o público adulto. E ela não foi aprovada ainda para público idoso. Então, esse momento é de imunização para crianças e adolescentes, que é um ponto que eu acho que a gente pode discutir, porque se as vacinas estão paradas, se já foram feitas campanhas de AD e nada desse público buscar o imunizante, acho que já poderia se discutir algo que o governo federal já autorizou os municípios e os estados a ampliar a faixa etária da vacinação. Esse ponto é importante, mas hoje, se eu, adulto, for a um posto de saúde em Campinas pedir a vacina da dengue, ela não vai ser liberada, somente para crianças e adolescentes. Agradecer. O DJ Alê completou aqui que foi no Paranapanema, só chegaram 50 doses e acabaram em 10 minutos, mas pelo que eu entendi, em relação mesmo à Covid-19. Precisamos cobrar a prefeitura, né, para verificar se está faltando dose na cidade, né? Já fazer essa cobrança e traz a resposta aqui no Manhã Bandeirantes. E aí, Heitor, queria só fazer uma provocação, porque a gente tem a vacinação da dengue principalmente para adolescentes, não é? Sim. E aí o que acontece? Quem é responsável pelos adolescentes são os pais, concorda comigo? E por crianças mais ainda. Então, e quando vem aquela história, lembra de vacinação obrigatória, que os pais teriam que ter vacinação obrigatória dos filhos, você lembra disso? Foi uma gritaria na internet. O pessoal falou que absurdo ter que obrigar os pais a fazer isso, cadê a liberdade dos pais? O ECA também prevê isso. Não tem ninguém aí fazendo lei de quem tava, e é o povo que tava gritando aí para obrigar os pais a levarem os filhos para vacinar. Eu coloco sempre esses pontos para que você que está nos ouvindo entenda que falta coerência para os políticos, que eles fazem isso exatamente por questão eleitoreira, questão da parada LGBT, dos eventos ligados aos direitos dos LGBT, basicamente eleitoreiro, porque muda o assunto, ele muda a posição. Não, ele precisa ser coerente. Se ele realmente não quer interferir na liberdade que os pais têm de dar a educação, de determinar aquilo que os filhos vão fazer, ele não pode ir para um assunto sim, para um assunto não. Entendeu o que eu quero mostrar para quem está nos ouvindo? Não sei se ficou muito claro, Heitor, mas é uma contradição que é muito latente, está presente o tempo todo no nosso discurso político.
E tem muita pauta de cara e conceito moral que no meio esconde jabuti de questões econômicas, que no meio esconde um fanatismo para que a pessoa abrace qualquer que seja a pauta do lado em que ela está. Então a gente tem que ficar muito atento de como muitas vezes essas pautas sobre assuntos que não são ligados diretamente à economia, à política, elas vêm para criar ou uma cortina de fumaça sobre um outro assunto que aí sim mexe diretamente com a nossa vida, ou para fazer com que aquele grupo que apoia essas pautas e esses políticos engulam qualquer projeto que venha na sequência. Porque não, se quem está defendendo é fulano, é ciclano, é essa pessoa, então é bom, porque está do mesmo lado político que eu. Quem está combatendo é meu opositor. Muita calma, porque isso é um caminho perigoso para começar a aprovar projeto que a gente nem entende de onde surgiu, que não é do texto original, e de repente aparece ali aquele jabutizinho no meio. Opa, quem colocou isso aqui? O deputado, o senador, o governo, o fulano que estava defendendo outras pautas que são de conceito moral. Então isso também é uma estratégia que a política brasileira tem com muita frequência. Não é pouca, não. Com muita frequência. O Daniel Pisapio... Jabuti não sobe em árvore, né? Oi? Jabuti não sobe em árvore, né? Alguém colocou ele ali. Se ninguém tirar, ele vai ficar ali. Agora, o jabuti, às vezes, ele tá disfarçado, né? Muitas vezes ele tá disfarçado. 11 da manhã... Lembra? Taxação das brusinhas, agora eu não consigo falar de outro jeito, hein, Torfredo? Tava dentro do projeto Mover, lembra? Que é incentivo para a indústria automobilística, não tem nada a ver com o projeto, só para o ouvinte ter uma ideia. Não tinha nada a ver o projeto com taxação, tinha a ver com um projeto de incentivo para a indústria automobilística para a renovação da matriz. Nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que tem que ficar muito de olho no que os políticos fazem e além do raso, e além do que parece óbvio, porque embaixo dessa primeira camada geralmente tem algo que, tem coisa aí. É a mesma coisa da PEC das praias, tá? Ah, não, é pra isso, pra aquilo. Olha direito o projeto, a quem ele interessa. A participação aqui do Daniel Pisapio, direto de Jundiaí, grande Daniel Pisapio, dizendo que está de volta às atividades, sempre corujando o Manhã Bandeirantes, ouvindo a gente direto de Jundiaí. Muito obrigado ao Daniel. E observar o que a política faz nem sempre é fácil, principalmente nesses últimos tempos, em que as sessões da Câmara Federal estão virando verdadeiras brigas. Mas briga mesmo. Deixa eu acionar o Caian Messina, já está com a gente aqui, para trazer uma reportagem de possíveis mudanças no regulamento da Câmara que devam fazer com que deputados brigões, deputados que às vezes se comportam como adolescentes mal educados, ou pessoas adultas que não sabem o cargo que exercem, sejam punidas de uma maneira mais rápida, mais eficaz e com resposta para o público que elegeu cada um desses parlamentares. A última baixaria envolveu os deputados Nicolas Ferreira, do PL, e André Janones, do Avante, no Conselho de Ética. Mais tarde, no corredor, falaram até em resolver a confusão no braço. Moleque! Nem o plenário Ulisses Guimarães tem sido poupado das confusões. A mais recente foi no mês passado, envolvendo o caso Marielle Franco. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão ter que arrumar outro defunto! Esse pessoal tá defendendo assassino, é isso? Fica convocado, Em abril, o deputado Glauber Braga, do PSOL, expulsou um integrante do Movimento Brasil Livre que visitava a Câmara, aos chutes. Depois, ele discutiu com o deputado Kim Kataguiri, do União. No fim do ano passado, o deputado bolsonarista Gilvan da Federal e o senador Hamilton Mourão trocaram farpas por causa de um abraço que o senador deu no então ministro da Justiça, Flávio Dino. Em
setembro, durante fala do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, numa comissão, começou uma briga entre o deputado Felipe Barros e André Janones. Os ânimos esquentaram ainda mais quando o deputado Evair de Mello segurou o Janones pelo colarinho e o empurrou. Deputado Evair, por favor. A mesa diretora aqui da Câmara avalia que as arruaças prejudicam a imagem da casa e podem acontecer mais vezes em ano eleitoral. Agora a intenção é levar qualquer confusão entre deputados direto para o Conselho de Ética. O projeto de resolução, que ainda precisa ser aprovado pelos parlamentares, prevê que o Conselho terá no máximo 15 dias para decidir e aplicar punições. Uma delas pode ser a substituição sumária de deputados nas comissões, além da suspensão do mandato. Se já não fosse constrangedor o suficiente ter que discutir isso na Câmara Federal, o presidente Arthur Lira ontem fez um discurso que, olha, os deputados deveriam ficar envergonhados, porque a partir de agora ele disse o seguinte: a polícia do Legislativo, ela vai proteger os parlamentares de situações externas. Se alguém invadir a Câmara para tentar agredir um deputado, a polícia do Legislativo vai intervir. Deputado brigando com deputado? Vocês que se virem. Discutir nessa casa com muita franqueza, e eu espero que a gente faça o debate aqui em cima do que é fato e não do que é versão, sobre os acontecimentos que ocorreram na semana passada, que já ocorreram na semana retrasada, que aconteceram na semana que antecedeu a semana repassada, no mês passado. Eles não são assuntos nem casos esporádicos. Eles vêm acontecendo reiteradamente no plenário, menos nas comissões, exageradamente. Deputados estão indo às comissões sem terno e sem gravata. Isso é falta de decoro. Todos sabem, essa casa tem uma liturgia. Deputados estão se agredindo em palavras e fisicamente. Um dia que eu estava em agendas externas, eu recebi telefonemas de diversos partidos para suspender uma sessão porque uma parlamentar tinha passado mal com a orientação de que tinha sido agredida verbalmente. Deputada Jandira e muitos outros que estavam no hospital. Eu não estou dizendo que é fato, mas nós presenciamos cenas do Conselho de Ética que não foram as mais agradáveis para essa casa. A Polícia Legislativa receberá um comando da mesa diretora que ela funcionará daqui para frente para resguardar a integridade física do parlamentar com ameaças externas. O cargo CNE ou SP que agredir verbalmente um parlamentar terá sua punição máxima nessa casa. Isso tem acontecido reiteradamente. E, com relação a essas agressões que ultrapassam o limite da racionalidade, não há mais o que pedir, não há mais o que alegar. O Conselho de Ética continuará funcionando na sua plenitude, os prazos regimentares de ampla defesa serão mantidos, os recursos para o plenário serão mantidos, serão conservados. Agora, nós temos casos e casos e casos que veio reiteradamente. Eu não quero fazer crítica a ninguém, porque o Conselho de Ética é também eleito, tem seu presidente, tem seus membros e segue a orientação, algumas vezes, dos seus líderes. Nós não temos tido, por A ou por B, eu não crucifico ninguém, nem ninguém é dono da verdade, respostas adequadas para o que está acontecendo. Com a Polícia Legislativa, daqui para frente, impedida de entrar no meio de uma discussão de dois parlamentares, eles vão chegar às vias de fato. Se eles quiserem brigar, se acham que essa é a maneira de resolver, eles vão brigar. Ela vai proteger o parlamentar de problemas externos. Um parlamentar contra o outro. Se acharem que vão resolver nas vias de fato, eles vão chegar às vias de fato, porque a Polícia Legislativa não entrará mais nesse debate. Virou várzea, Thiago Prudente. O presidente da Câmara falou: olha, vocês são adultos, vocês se entendam. Se brigarem e saírem na mão, respondam pelas consequências depois. Nem precisava chegar a tudo isso, porque as cenas que a gente viu recentemente na Câmara, no Senado, mas principalmente na Câmara, elas já são totalmente passíveis de punições pela quebra de decoro. O não uso do terno e gravata parece uma bobagem, mas pense o seguinte: para você, jornalista, cobrir
uma sessão da Câmara, isso vale para o repórter, isso vale para o cinegrafista, você não entra, você não pisa na Câmara se não estiver usando terno e gravata. Agora, o deputado, ele já começou a usar as roupas próprias. Acho isso a discussão mais importante para o nosso país? Não. Acho que beira até a bobagem. Mas o deputado que não cumpre o básico da regra não vai cumprir outras coisas mais complexas de um mandato. E aí, discussões que viram te pego lá fora, se isso já não for motivo para abrir um processo contra os parlamentares na comissão de ética, eu não sei para que serve a comissão de ética. Tiago Prudente vai colocar o seu terno e sua gravata para, dentro do decoro, fazer a sua análise a respeito deste assunto, que está em pauta por conta do comportamento dos nossos representantes, daqueles que nós escolhemos, que nós elegemos, logicamente não para fazerem um verdadeiro circo dos horrores, como diria o grande e saudoso Zé Arnaldo. Mas que é o que está se tornando, infelizmente, a política brasileira. O Adriano Vermelho diz pra gente aqui, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 19971021493, é comum ouvir dizer que vivemos tempos loucos, extremos, e palavras como resiliência, potencializar, assertividade e até estoicismo são mantras na boca de pseudo-sábios, coaches, influencers, gurus da era digital. Na opinião do Adriano Vermelho, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Tudo é um reflexo da contemporaneidade, do mesmo jeito que ele não acha tão certo um programa de celular que reage quando o mesmo é furtado. Do mesmo jeito que, para ele, Adriano, é inevitável câmeras em policiais e vigilância quase indiscreta em todo lugar em que formos. Tudo tem seu ônus e modernidade. Isso acaba cobrando um preço caro. Desejando bom dia ao Adriano Vermelho, mas o que falta é justamente esse equilíbrio no debate. Tiago Prudente, já devidamente vestido com seu terno e gravata, agora sim dentro do decoro parlamentar para falar de algo que a gente nem deveria falar. Deputado que não se comporta como o mínimo que se espera, o representante do povo. E aí a gente vê um período em que famílias brigam, amizades se rompem por causa de política. Os deputados fazem muito pior. Então, se o exemplo vem de cima, que exemplo é esse, hein, Tiago? Exatamente. Eu sempre falo aqui que os políticos não vêm de outro planeta, eles vêm da sociedade, mas quando eles estão lá, eles também são exemplo para essa sociedade, e isso se reflete também nas outras camadas. E eu acho que derrubaram a minha ligação, Heitor, porque eu estava pela primeira vez, isso é raro, hein? Poucas as vezes eu vou concordar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, hein? Isso é bem raro, mas eu concordo com a fala dele. Acho que a Polícia Legislativa não tem que intervir mesmo na briga entre deputados. Eles que se acham que esse é o caminho, que saiam na porrada mesmo, que saiam na porrada e sejam caçados, porque não tem condições nenhuma de serem deputados para estar representando o povo. Então acho que a Polícia Legislativa não tem mesmo que intervir, porque eles são grandes, são maior de idade, como dizem por aí, né? Sabem o que fazem e sabem muito bem o que fazem, e porque essas brigas não são por acaso também, a gente tem que entender por isso. Que eles estão lá também para gravar videozinho para suas redes sociais, para lacrar nas redes sociais. Então acho que o presidente da Câmara está certo e a Câmara dos Deputados tem que tomar medidas mais efetivas para punir esses deputados. Se na prática isso vai funcionar, eu não sei, tenho minhas dúvidas. Então a gente precisa aguardar. Agora, um outro ponto: por que a Câmara dos Deputados, e isso em outras assembleias pelo país, assembleias legislativas, câmaras de vereadores, tem acontecido? Porque a gente tem vivido a era das versões. Os fatos têm ficado de lado. A era das versões, ou melhor, das narrativas. As pessoas encaram a narrativa e não estão dispostas a discutir os fatos. Não estão dispostas a ouvir os argumentos do outro. Não estão dispostas a sentar e conversar. Isso não é só um efeito no Congresso Nacional. Isso é em todo local. Quem aqui que está nos acompanhando nunca encontrou alguém que tocou no assunto política e você tentou argumentar e a pessoa parecia que não queria te ouvir ou não ouvia? Eu duvido que alguém não tenha passado por essa situação.
Isso demonstra que as pessoas não estão querendo mais ouvir, debater. E eu sempre uso e coloco isso para mim, Heitor, é o seguinte: às vezes eu tenho uma opinião sobre um assunto, mas a pessoa me traz novos argumentos e eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião. Qual que é o problema de mudar de opinião? Nenhum. Admitir que aquela visão que eu tinha era ultrapassada, estava equivocada, não tenho problema nenhum em fazer isso, desde que os argumentos que foram trazidos à luz tenham sim respaldo e façam sentido. Mas as pessoas estão com essa dificuldade, e isso revela na Câmara, isso fica escancarado nos vereadores, nos deputados estaduais, nos deputados federais, nos senadores e aqueles que ocupam cargos no Executivo do Brasil. É preciso de uma mudança urgente. E a mudança começa pelo voto. Se você aí em casa continuar votando em gente que fica gravando videozinho para rede social para fazer versão, esquece que isso vai ser o nosso futuro daqui para frente. Esse tipo de congresso, esse tipo de câmara, esse tipo de assembleia legislativa, pode se preparar, porque é daqui para pior. Também ao Ricardo, ouvinte nosso da cidade de Paulínia, um de esquerda, outro de direita, vice-versa. O que vale para eles é ganhar pontos com os padinhos. E aqui ele faz uma comparação aqui bem pesada, mas a respeito de que no fim são todos iguais. A nossa participação segue com o ouvinte nos mandando mensagem, e daqui a pouco mais sobre a opinião também de quem acompanha o Manhã Bandeirantes, que depois do intervalo vai falar a respeito da confirmação, oficialização da demissão de Nery Geller. Isso por conta da polêmica envolvendo o leilão de importação de arroz. O ex-deputado já não é mais membro da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, e tem reportagem do Túlio Amâncio depois do intervalo explicando os bastidores de por que o governo suspendeu esse leilão que era visto como fundamental pelo governo federal. Manhã Bandeirantes. Você sabe como o Hospital São Luís Campinas consegue oferecer o mais alto padrão de cuidado? Temos uma gestão centralizada, que compartilha serviços e boas práticas em todo o Brasil. Assim, conseguimos investir ainda mais na qualidade da assistência. Tudo para que você tenha o melhor cuidado. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em www.redditor.com.br. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Redditor na região, agora com novos convênios. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O governo federal decidiu anular o leilão realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento no último dia 6 de maio e cancelou a compra das 263 mil toneladas de arroz que seriam importadas para o país. A informação é do presidente da Conab, Edgar Preto, e dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Segundo o Fávaro, a avaliação do governo é que do conjunto das empresas vencedoras do leilão, uma maioria tem fragilidades, ou seja, não tem capacidade financeira de operar um volume financeiro desse tamanho. As mais de 260 mil toneladas de arroz arrematadas correspondem a 87% das 300 mil toneladas autorizadas pelo governo nesta primeira operação. No total, mais de 7 bilhões foram liberados para a compra de até 1 milhão de toneladas. As empresas participam do leilão representadas por corretoras em bolsas de mercadorias e cereais. Um novo edital será publicado, com as mudanças nos mecanismos de transparência e segurança jurídica. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Derby 207, Guarani e Ponte Preta. Dia 30 de junho às 18h30 no Estádio Brinco de Ouro. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. O primeiro confronto de 2024, válido pelo Campeonato Brasileiro. A história das disputas, a rivalidade, os gols, os números e destaques. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 19 minutos. O Derby está chegando. Está chegando a hora do encontro entre as duas equipes de Campinas, Guarani, Ponte Preta e Guarani. Jogo que vai acontecer dia 30 de junho, domingo, às 6h30 da noite, no Brinco de Ouro. E a cobertura especial da Rádio Bandeirantes Campinas já começou. Ao longo da programação você vem ouvindo histórias do Derby, informações sobre as duas equipes e a expectativa para esse jogaço, que, claro, terá a cobertura completa da equipe de Carlos Batista, que daqui a pouquinho estará conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. O timaço do Carlos Batista com o Nossa Área, com a apresentação do Carlos Henrique, com a participação também de Gleger Zozin, já presente aqui também nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Agora, 11 horas 20 minutos, nesta quarta-feira, o governo federal oficializou a demissão de Nery Geller da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. A saída do ex-deputado foi publicada no Diário Oficial da União e ocorre em meio a esse processo de anulação do leilão de arroz, que o repórter Túlio Amâncio, direto de Brasília, explica em detalhes, inclusive ouvindo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o presidente da Conab, Edgar Preto. A medida foi tomada depois que surgiram suspeitas no leilão da semana passada para a compra de 263 mil toneladas de arroz importado por R$ 1 bilhão e 300 milhões de reais. Diversos lotes foram arrematados por empresas sem histórico de atuação no mercado de grãos. Entre elas, este mercado de queijos em Macapá, uma locadora de máquinas agrícolas em Brasília e uma indústria de polpa de frutas no interior de São Paulo. A repercussão negativa bateu à porta do Palácio do Planalto e fez Lula convocar uma reunião de emergência. Sobraram críticas para o diretor da Conab e para os ministros que participaram do processo. O presidente teria classificado o leilão como desorganizado. Um novo leilão será construído com a participação da Advocacia e da Controladoria Geral da União, ainda sem data para acontecer. As corretoras e as empresas vencedoras serão formalmente informadas da suspensão. Quem habilitava as empresas a participar do leilão era a Bolsa e não a Conab. O resultado a gente ficava sabendo depois quem que a Bolsa habilitou, e quem que disputou e quem que ganhou. Nós vamos construir mecanismos para que a gente possa avaliar antes quem vai participar. Simples assim. Para que a gente possa ter as garantias de que nós vamos contratar empresas que tenham capacidade técnica e financeira. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, foi exonerado mesmo alegando ter sido contra o leilão. Um ex-assessor dele é dono de uma empresa que ganhou a concorrência cancelada e já teve negócio com o filho do secretário. Geller afirma que não mantém contato com o ex-assessor há 4 anos e nega qualquer tipo de favorecimento. Quando o filho dele estabeleceu a sociedade com esta corretora lá de Mato Grosso, ele não era secretário de Política Agrícola. Não há nenhum fato que desabone e que gere qualquer tipo de suspeita, mas que de fato gerou um transtorno e por isso ele colocou hoje de manhã o cargo à disposição. Já segundo aliados de Geller, o secretário foi demitido por Fávaro. O Ministério do Desenvolvimento Agrário ainda estuda determinar a demissão de Tiago dos Santos, diretor de Operações e Abastecimento da Conab, que esteve à frente do leilão e também é ex-assessor de Nery Geller. Agora há pouco, na Band News TV, o repórter Túlio Amâncio conversou ao vivo com o Nery Geller, que reforçou que foi demitido da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e não pediu demissão. E, na visão dele, o presidente Lula foi
mal assessorado e mal orientado desde o início desse processo do leilão de arroz, que talvez seja o capítulo mais desgastante do governo Lula nesse 1 ano e meio de gestão, por conta da crítica que já foi feita pelo agronegócio desde o início, por conta de uma imagem que o governo bancava de nós precisamos fazer esse leilão, e agora com todos esses apontamentos de suspeitas de irregularidades, algo que é muito sensível aos governos do PT. Então, é hora do governo mostrar transparência, do governo mostrar que tem credibilidade e que esse projeto é feito com a intenção de abastecer o povo brasileiro. Agora é a hora que talvez seja mais decisiva para o governo Lula, viu, Thiago Prudente? Falando com pessoas ligadas ali à proximidade do presidente Lula, disseram que ele estava, vou usar uma palavra aqui, que ele ficou, com todo respeito a todos, que ele ficou pistola com essa. Agora todo mundo cai atirando, né? Ninguém vai querer ficar com essa bomba no colo. Uma coisa é, o leilão foi mal feito, mal estruturado, porque se permitiu que essas empresas que aparentemente não têm capacidade para importar os grãos vencessem a licitação. Não tem explicação plausível para dizer que o leilão foi bem feito. Não tem justificativa. Foi mal feito, foi literalmente um erro do governo, para não usar outra palavra chula aqui, você tá entendendo, Heitor Fredo? Mas é isso, não tem justificativa, não tem explicação. Erro, irregularidades que precisam sim ser investigadas e apontadas. Se houve favorecimento, se não houve favorecimento, não tem desculpa. Foi um erro e precisa ser corrigido. É isso que tem que ser feito. Então acho que esse é o principal teste do governo Lula neste ponto, e por isso que os ministros estão entregando as cabeças, né, Heitor? Porque esse não vai rolar a cabeça do ministro. Então aí você vai apontando, é culpa do diretor A, diretor B, e todo mundo vai rolando. Isso não é novidade, isso acontece em outros governos. Mas sem dúvida nenhuma, a gente vai aguardar para ver como é que vai ser esse novo leilão do arroz, que pelo menos o governo promete que vai ser feito com a ajuda da AGU, que é a Advocacia Geral da União. Vamos aguardar, mas que essa aí foi uma atrapalhada do termo, e a gente não está discutindo o mérito de importar ou não arroz, a gente está falando da questão do leilão, que foi uma atrapalhada lá programa de humor de televisão, foi, hein? Para o governo a melhor coisa é mostrar que foi uma atrapalhada, e não algo manipulado. Eu acho que é basicamente isso que o governo está tentando fazer agora. Eu estava conversando com pessoas ligadas à oposição, e nem a oposição mesmo, assim, porque é muito diferente o que a oposição grava para a internet e o que ela fala em off com jornalistas. Não acredita realmente que foi uma irregularidade, acredita que foi uma atrapalhada mesmo total do governo, incompetência do governo. Mas eu ainda acho que precisa de investigação para ter certeza que é isso. Porque se não for, as pessoas envolvidas precisam ser punidas, sem dúvida nenhuma. Mas vamos aguardar aí. O governo tenta passar essa sensação de atrapalhada. E aí, se for, eu acho que é os dois, Heitor. É atrapalhada e tinha gente querendo ganhar junto aí com essa história também. E uma última informação confirmada neste momento: a Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações Juscelino Filho, do União Brasil do Maranhão, por suspeita de participação em organização criminosa e crime de corrupção passiva, relacionado a desvios de, no mínimo, R$835 mil de obras de pavimentação custeadas com dinheiro público da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Uma informação publicada inicialmente pela Folha de São Paulo, confirmada agora há pouco também pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, e que será a repercussão ao longo da programação nesta quarta-feira e também amanhã dentro do Manhã Bandeirantes a partir das 10 horas da manhã. Thiago Prudente, até lá. Juscelino cai ou não cai, Heitor Fredo? Essa eis a questão desta quarta-feira. Um abraço para você e até amanhã para os nossos ouvintes também. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica, e agradecendo a sua participação, o Manhã Bandeirantes fica por aqui. Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta depois do Jornal Gente. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área. Um grande abraço para você e até amanhã.
Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiã em Vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/rádio